Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta no seu Conexão Saber para debater mais uma vez um filósofo que você já conhece. É o Ludwig Feuerbach, o indivíduo nascido em 1804 na Alemanha e que trouxe muitas ideias novas, frutíferas para a filosofia. E hoje eu resolvi debater a questão dos milagres em Feuerbach. Esse Feuerbach, para quem talvez não tenha assistido outros vídeos, aqui no canal eu já falei sobre esse filósofo. Na verdade, é um filósofo que me inspirou bastante, teve uma grande relevância no meu trajeto intelectual. Ele é conhecido por muitos como o pai do ateísmo moderno, contemporâneo. Ele escreveu obras como A Essência do Cristianismo, Preleções sobre a Essência da Religião, também Preleções sobre uma Filosofia do Futuro. Por isso, esse autor é um autor que merece ainda ser visitado. Acho até que merece ser mais visitado de que muitos filósofos bajulados aqui no Brasil. O Feuerbach é praticamente um filósofo que eu chamo de maldito, um filósofo a ser evitado, exatamente por causa das suas ideias, dentro daquilo que ele chamou de ateísmo antropológico. Qual é a ideia mais original do filósofo? Ele estuda a religião a partir desse viés antropológico. Ele vai analisar o fenômeno religioso como um fenômeno humano, não como um fenômeno sobrenatural. Ele vai partir das ideias religiosas como sendo ideias produzidas pelos próprios homens. Essencialmente, poderíamos pensar, o grosso das suas ideias como, no princípio maior, a religião seria produzida por uma matéria-prima que seria humana. A religião não é uma coisa sobrenatural. E o próprio Deus, segundo Feuerbach, é um desdobramento do próprio ser humano. Nada mais é de que um ser que foi produzido, criado pelos seres humanos. Então aí ele inverte aquele velho dito, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz o oposto. Ele diz que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Se quiserem colocar deuses no lugar de Deus, porque os deuses são vários, nós temos milhares, de deuses. O Deus cristão, o Deus da Igreja Católica, do protestantismo e de outras matrizes cristãs, é apenas um entre tantas outras divindades. Mas no livro A Essência do Cristianismo, e ele volta a falar também na essência da religião, ele trata da questão dos milagres. E é um assunto muito interessante, atual. Vejam que aqui no Brasil, como há também, poderíamos dizer, há uma tendência mundial a essas igrejas que pregam milagres, que pregam uma relação direta com o sobrenatural, sobrepujarem até mesmo as igrejas tradicionais. Nós percebemos aqui no Brasil como o neopentecostalismo, o pentecostalismo, essas religiões de milagre fazem sucesso. São religiões que têm os templos cada vez maiores, parecem megas mercados que estão sempre vendendo essa ideia do milagre, do contato direto e real com o sobrenatural. Aí o Feuerbach, inteligentemente, vai dizer que, no fundo, a religião
é uma espécie de sonho acordado. Eu acho interessantíssimo esse trecho, porque como eu li tanto Feuerbach, toda a obra, né, do Feuerbach, como também do Freud, eu percebo como esse primeiro autor, nascido em 1804, o Feuerbach, influenciou Freud. Ele vai dizer, na essência do cristianismo, que a religião, sendo semelhante ao sonho, ela é realizadora de desejos. Vejam que ideia interessante, né? Por que a religião faz tanto sucesso? É porque a religião, como o sonho que realiza desejos quando o indivíduo dorme, a religião realiza, pelo menos no nível mental, psíquico, o desejo daqueles indivíduos que vivem a frustração com o mundo real. E aí ele vai ser até mais incisivo, ele diz: toda religião é religião de milagres. A religião só se sustenta porque ela promete, de uma forma direta ou indireta, milagres. Vejam que o indivíduo não vai cultuar aos seus deuses, não vai a uma igreja porque ele gosta da religião, porque ele gosta de Deus, porque Deus, né, é bonito, belo, bom. Nada disso. As pessoas são interesseiras. Elas querem se beneficiar, segundo Feuerbach. No fundo, há um desejo de se dar bem. Vejam como isso é verdadeiro. Vocês acham que essas pessoas que enchem essas igrejas neopentecostais estão em busca do espiritual, do aprofundamento com o sobrenatural? Coisa nenhuma. Na verdade, eles estão ali em busca de riquezas materiais, estão em busca de algum tipo de destino favorável. Segundo o Feuerbach, isso é uma tendência humana. O ser humano busca realizar os seus desejos. E um desses instrumentos para buscar esses desejos é exatamente a religião. Mas por que eu citei tanto o Feuerbach como o Freud? Porque eu acredito que quando Freud escreveu a interpretação dos sonhos, e ele tem como máxima maior, os sonhos são realizações de desejos. Ele parece ter se inspirado literalmente em Feuerbach. Por quê? Porque foi Feuerbach que disse pela primeira vez que o ser humano usa certas artimanhas para se sentir gratificado. Poderíamos dizer que a religião é uma estrutura de compensação. O indivíduo se frustra na realidade e aí ele precisa da religião para conseguir diminuir essa angústia, para conseguir se gratificar. A mesma coisa que acontece normalmente nos sonhos. Eu não vou poder adentrar muito essa questão. Num outro programa eu falo mais sobre a dinâmica dos sonhos, mas segundo Freud, as nossas insatisfações, aquilo que nós não conseguimos realizar durante a vigília, enquanto estamos acordados, muitas vezes nós realizamos através dos sonhos. Por isso que no sonho nós voamos, nós ressuscitamos pessoas. Segundo o Feuerbach, a religião é muito semelhante. Por isso, o milagre nada mais é do que uma pretensão humana. É o desejo que o ser humano tem de ser especial. Na verdade, em sentido real, não existe nada que comprove milagres. Eu fico chateado como as pessoas pensam pouco nessa área. Na crise do Covid, as igrejas praticamente ficaram fechadas. Eu vi um monte de pastores morrerem, pessoas até que eu conhecia, morreram com Covid. Não fizeram nada, não puderam fazer nada contra um pequeno vírus. Agora, depois que passou a crise, pronto,
né? As pessoas esquecem e estão novamente nos seus rebanhos, né? Nos seus currais. Mas o que eu quero que você entenda é que essa vontade de mudar a natureza, de criar um milagre, é meramente uma vontade humana. Isso não quer dizer que a natureza se curve a essa vontade. Mas é interessante marcar como isso sustenta a religião. Eu, uma vez conversando com um amigo e também pastor presbiteriano, né, que me falava da beleza da religião, eu disse, mas você é um indivíduo muito culto, você nem acredita nesses milagres que as pessoas pregam aí, mas você é capaz de dizer isso na sua igreja, na escola dominical, de que os milagres da Bíblia são invenções, aquilo ali não é algo literal, são simbólicos? Porque ele tinha essa artimanha de colocar tudo no nível mais simbólico para atenuar, né, a ideia de que era um ignorante acreditando em coisas estranhas, como um homem andando sobre as águas. Ele me dizia, olha, nem tudo que eu sei, nem tudo que eu aprendi na teologia eu posso pregar do meu púlpito. Por quê? Porque as pessoas buscam o maravilhoso. Então é isso que o Feuerbach disse. As pessoas, na verdade, só estão presas à religião porque elas querem a proteção, porque elas querem a mudança de seus destinos, a mudança de suas vidas para coisa melhor a partir do instrumento religioso. O pior é que isso não ocorre. Na verdade, você fica condicionado a acreditar em um monte de fantasias. Quantas vezes eu não recebi no meu consultório, como psicanalista, pessoas que perderam a vida inteira dentro da religião, perderam 30, 40 anos para depois descobrir que tudo aquilo era uma fantasia, nada daquilo era propriamente real. Por isso, entendam, eu trago esse tema, na verdade, porque eu estou querendo mostrar com o tema que quando nós falamos da religião, nós falamos não de uma coisa sobrenatural, mas sim de anseios humanos. É por isso que ele fala de um ateísmo antropológico, porque ele vai analisar a religião do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, material. A religião não tem nada de sobrenatural. Eu já desafiei aqui, desafio qualquer um desses pastores me mostrarem uma única pessoa que, por exemplo, perdeu um membro e Deus fez brotar novamente o membro. Ele foi regenerado. Você não vai encontrar isso. Isso sim seria um milagre. Uma pessoa teve um membro decepado e houve uma regeneração miraculosa. Aí sim. Mas nós não encontramos isso, né? Nós encontramos, no máximo, doenças psicossomáticas, doenças que muitas vezes são curadas pelo próprio organismo. E quem ganha, né, o nome, quem ganha os méritos é a religião, é o curandeiro. E aí, você, dentro dessa crença de milagres, vai ficar a vida inteira sendo controlado, dominado, vai ser manipulado atrás de algo que não tem a ver com a realidade, tem a ver com os seus desejos. O Feuerbach, ele trabalha um outro elemento que eu gosto bastante. Ele fala que a essência do ser humano é o egoísmo. Freud vai chamar isso de narcisismo. E aí ele vai dizer, nós somos essencialmente egoístas. A sociedade nos torna até altruístas. Esse é um processo de sublimação. Mas, essencialmente, nós continuamos egoístas. E aí você percebe como as pessoas exteriorizam o seu egoísmo disfarçado em religião. Deus no comando, Deus manda nessa vida, Deus é Deus de milagre.
Se Deus estiver por nós, quem será contra nós? Todas essas falas são falas egoístas, narcisistas. Você está dizendo que você é especial, que você é bom, que você é aquele que é especialmente protegido por Deus. Eu ouvi recentemente, aconteceu um desastre muito triste com um ônibus e várias pessoas faleceram. Um dos sobreviventes, ele disse aquela frase, né, muito batida: Deus me salvou, graças a Deus eu estou aqui. Pois é, Deus salvou ele e todos os outros morreram. Crianças morreram. Que Deus é esse que não pode salvar a todos? Que Deus é esse que seleciona sempre os seus melhores filhos? Que Deus é esse que deixa uns com muita riqueza e o outro na miséria? Que Deus é esse que deixa crianças serem estupradas, vilipendiadas de forma cruel? Ou seja, vejam que quando nós falamos contra o milagre, nós estamos falando a favor do ser humano. O ser humano pode mudar o mundo. O ser humano pode mudar a sociedade. Nós podemos tornar a sociedade uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais humana. Mas isso só será possível se nós deixarmos essas ideias tão alienantes, essas ideias que nos levam a esperar milagre, esperar a força de uma divindade para mudar o nosso destino. Eu lembro bem como acontece na cabeça dos testemunhas de Jeová, adventistas, mórmons. Eles acreditam que acontecerá a vinda de Jesus ou o Armagedon. Deus vai mudar isso daqui. Deus vai acabar com a corrupção, com os políticos corruptos, vai acabar com a doença, com a morte. Deus não vai acabar com nada. Entenda que são os homens que precisam mudar a sua relação com o mundo. Nós precisamos aprender a reivindicar aquilo que é humano. O ateísmo humanista, antropológico, vem dizer exatamente isso. Neguemos a Deus, um ser criado, invisível, inexistente, para afirmar os homens, para afirmar aqueles que podem verdadeiramente mudar a realidade, a face do nosso destino aqui neste mundo. Se é um mundo de muita tristeza, de muita dor, isso não tem a ver nem com Deus, nem com o diabo. Isso tem a ver apenas com os homens. Tem a ver com a exploração impiedosa, o desejo de estar sempre controlando e se dando bem. Isso é algo humano. Isso nada tem a ver com a religião. A religião é incapaz de mudar o homem nesse sentido. O homem só pode ser mudado pela sua própria consciência. Vejam o que acontece, as pessoas estão nas igrejas, mas estão cada vez mais egoístas, só pensam nelas, vão para o culto para pedir os seus pequenos milagres, não estão nem aí com o outro. O verdadeiro milagre é o verdadeiro milagre da transmutação do nosso mundo pela nossa própria força, pela nossa própria energia. E isso não acontecerá enquanto nós ficarmos olhando para as estrelas, enquanto olharmos para os deuses. Isso só poderá ser efetividade quando olharmos para a nossa própria capacidade de mudar aquilo que é humano. Pensem bem nisso. Segundo o Feuerbach, então, os milagres, no fundo, são representações do nosso egoísmo. Visam apenas sustentar o nosso egoísmo. De uma forma velada, por meio dessa ideia de milagres, nós queremos dizer que nós somos animais especiais. Você é tão especial que você morre como morre uma barata. Você já parou para pensar nisso?
Você nasce, vive e morre como morre qualquer outro animal. Qual a diferença? Ah, a alma. Pois é, você vai acreditar nessa coisa de alma? Quem é que conseguiu comprovar isso? Quem é que te disse de forma efetiva que existem essas coisas de alma, sobrevivência pós-morte? Isso é aceitar um cheque sem fundo, um cheque sem fundo espiritual. Viva a sua vida aqui. Viva a sua potência aqui e no agora, encarnado, sem essas esperanças, né, vazias, vãs, que não poderão propriamente te dar suporte humano para transformar a sua própria vida. Eu acho que é o suficiente. Em um outro momento eu volto a falar sobre o Feuerbach. Esse é um dos meus mestres espirituais, um desses mestres, né, que a gente aprende a partir exatamente de leituras que fazemos dentro da filosofia. Ele marcou muito o meu trajeto intelectual. Por isso, o debaterei ainda muitas e muitas vezes. Você que gostou, deixe o seu like. Se gostou mesmo, compartilhe o conteúdo. Convide outras pessoas, né, para participar do nosso canal. Lentamente estamos crescendo. Como eu sempre digo, o nosso crescimento é orgânico. Estamos chegando, provavelmente daqui a 1 mês, 2 meses no máximo, estamos chegando a 4.000 inscritos. 4.000 inscritos. Tem vídeos que chegam a 40.000 visualizações. Ou seja, devagarzinho estamos chegando aonde queremos. A mais pessoas para repercutirem, pensarem essas ideias tão oportunas. Um abraço e até a próxima vez.